Que a boca dela seja a boca de Deus para nós. Que haja em nós cura, libertação, restauração. Que jorra em nós mudança de vida. Vem Espírito Santo nesta manhã, conduz a tua serva naquilo que tu queres, e que a palavra que será lançada sobre a nossa vida caia sobre nós e dê frutos. Que a palavra que vai ser lançada sobre as nossas vidas geram vidas, gera transformação. Então usa a tua serva, usa a tua serva, para que nós possamos ser restauradas, que nós possamos ser aquebrantada pelo teu Espírito que vai agir na vida dela, que já começou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, queridas. Podemos sentar. A paz de Jesus. Salve Maria Santíssima. É uma alegria poder estar aqui neste dia. Agradeço à comunidade Mensagem de Paz pela oportunidade. A Cleo, minha grande irmã da comunidade Aliança de Misericórdia, eu digo que é ela que arruma minha agenda, porque o que Cleo pede eu não posso dizer não, nem que não posso. E graças a ela eu pude estar aqui nesta manhã. E tenho certeza que nosso Senhor já está derramando a sua graça e a sua bênção sobre nós, sobre a nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa que vai dar, mas a gente recebe. Então tenha certeza que já estou recebendo muito de Deus pelo fato de estar aqui com vocês nesta manhã. Então, minhas queridas, a partir desse momento, o tema é Maria, esposa do Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria que você pegasse a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo do Senhor respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Minhas queridas irmãs, a Virgem Maria, ela tem uma ligação estreita com o divino Espírito Santo de Deus. É impossível separar o Espírito Santo de Maria ou separar Maria do Espírito Santo. Neste casamento não tem divórcio, não tem separação. É impossível. E para compreender esse mistério, é preciso também deixar-se envolver
pelo próprio Espírito Santo de Deus. Maria, ela é especialmente contemplada pelo Espírito Santo de Deus, e nesta contemplação ela torna-se mãe do Salvador, devido à própria ação criadora do Espírito Santo. Por isso, minhas queridas, o Espírito Santo de Deus realiza a sua obra com Maria, em Maria e por Maria. E o lindo é que a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja, ela nos ensina que a Virgem Maria, ela foi predestinada por Deus desde sempre, desde toda a eternidade, para ser a mãe do Redentor dos homens. Isso é ensinamento da nossa Igreja. Então é muito importante que tenhamos a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Sabe aquele da capa amarelinha? Então, não é propaganda para vender, não. É uma necessidade. Todo católico tem que ter. Quem não tem, providencie e tem em sua casa, para firmar a sua fé na doutrina da Igreja. Guarde, é ouro. Providencie, é ouro. É um conselho, mas guarde. Então o próprio catecismo vai nos ensinar que Deus enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, gerado do ventre desta mulher. Então o catecismo vai dizer que Deus enviou o seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, porque Deus é Deus, e Deus pode tudo. Deus fala e acontece. E Deus, se Ele quisesse, Ele viria sem precisar de uma colaboração humana. Mas, para Deus enviar o seu Filho, Ele quis uma participação, uma colaboração de uma criatura. Porque o Filho precisava de um corpo, então Deus precisava de um corpo de uma criatura, e Deus quis livremente a cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser mãe do seu Filho uma filha de Israel, uma judia, lá de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, José, da casa de Davi, porque a promessa do Pai das misericórdias é que o Messias viria da casa de Davi. E esta virgem, ela tem um nome. Como é o nome dela? Em hebraico a gente pronuncia Miriam, que significa soberana, que significa poderosa também. Mas não é aquele poder chulo que a gente conhece neste mundo, onde que muitas vezes querem agregar poder e força de uma mulher pelo corpo que ela tem. Isso é muito raso, para não dizer ridículo. Mas aquela que é íntegra, inteira, que tem domínio sobre as suas próprias emoções. Como é o nome desta mulher? Maria. Quem a escolheu? Deus, o Pai das misericórdias. Não foi uma escolha humana, não foi um desejo meu, nem tampouco seu. Foi um desejo de Deus. Quem nesta terra pode discutir ou tentar se contrariar contra um desejo de Deus? Ninguém. Então a escolha foi
de Deus. Então, o próprio catecismo da Igreja Católica vai dizer que quis o Pai, desejou o Pai, que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, e que para assim uma mulher que contribuiu com a morte lá no passado, em Gênesis no capítulo 2, Ava, a mãe dos viventes, que contribuiu para a morte, porque por causa da sua desobediência, por causa da sua separação com o amor de Deus, cedendo ao pecado, gerou morte para a humanidade. A morte do pecado, a morte eterna. Somente uma mulher poderia também contribuir para a vida. E o próprio Deus já lança uma profecia, dizendo: porém ódio entre ti e a mulher. E esta mulher tem um nome. Como é o nome desta mulher? Maria. Então quis o Pai, é desejo do Pai, para ser mãe do Salvador. Maria, ela foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Não poderia ser uma pessoa qualquer, não poderia ser de qualquer jeito. Então, no momento da anunciação, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, naquele momento lá da anunciação, a partir do versículo 26, você vai ver que o anjo, quando entra e saúda Maria, ele a chama como? Pode falar alto, mulheres. Ele a chama cheia de... Como é que Gabriel significa força de Deus. Então é a força de Deus que está diante de Maria. Só pelo fato de ser a força de Deus diante de um ser humano frágil, uma criatura, poderia ser dissolvida ali. Então a força de Deus estava diante de Maria. E quando olha para ela, como é que ele chama? Cheia de graça. Como é que ele chama? Cheia de graça. Isso significa que ela já era cheia de graça. Não foi a partir daquele momento, não. Não foi a partir daquele momento da visita ali de Gabriel. Ele a chama pelo nome. E interessante, meus queridos, minhas queridas, graças a Deus a gente tem homens aqui trabalhando e cooperando para que a gente viva bem esse retiro. Então, meus queridos, então nós damos inúmeros títulos à Santíssima Virgem Maria, não é verdade? O título dos lugares onde ela apareceu, como por exemplo, ela apareceu lá em Fátima, em Portugal. Então, carinhosamente nós a chamamos como Nossa Senhora, né, do Rosário de Fátima, não é assim? Nossa Senhora de Lourdes, porque ela apareceu lá naquela cidade em Lourdes. Nossa Senhora de La Salette, porque também apareceu lá na cidade de La Salette, não é verdade? Então, minhas queridas, esse título não foi homem que deu a Santíssima Virgem Maria, nem foi porque ela apareceu nos nossos tempos com esse título. Quem deu esse título a ela foi Deus. Como é que Deus a chama? Cheia de graça. Quando ela apareceu na década de 30 na nossa terra, no Brasil, lá em Simples, no estado de Pernambuco, quando aquelas crianças, aquelas duas meninas, perguntou o nome dela, quem ela era, ela respondeu: eu sou a graça.
Ai, que mistério. É um mistério, irmãos. É um mistério. E eu vou dizer, mistério é para a gente experimentar. É para fazer experiência. Quando nós experimentamos, quando nós fazemos a experiência, vai caindo no coração e vai entrando no nosso entendimento e vai fazendo e tomando forma na nossa inteligência. E isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, minhas queridas, Deus a chama cheia de graça, porque ela é Imaculada Conceição. A igreja, ela tomou consciência de que Maria, cumulada de toda graça por Deus, foi redimida desde a concepção. Ela foi já na concepção preservada do pecado original, porque um Deus não ia se fazer carne em um corpo pecador, em um corpo manchado pelo pecado original. É óbvio, às vezes parece que precisa desenhar para se entender. Ai, Jesus, coração explode. É por isso que em 1854 o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. E se você for católica, você é obrigada a crer nesse dogma. Ela é imaculada. Foi proclamado porque foi experimentado. Foi proclamado porque não se desobedece um desígnio de Deus. Não se desobedece um desígnio de Deus. Então, meus queridos, porque tudo aponta para Cristo, porque tudo é Cristo. Estou procurando um crucifixo, cadê ele? Tudo aponta para Cristo, porque tudo é dele, tudo é para ele, em vista dos méritos de Cristo, o Salvador do gênero humano. Maria foi preservada, ela foi imune de toda mancha do pecado original. Ultimamente a gente tem falado muito de imunidade, não é verdade? A minha filha mais velha, ela é enfermeira e ela tem uma doença autoimune, lúpus. E depois da peste que alastrou a face da terra, todo mundo aprendeu a cuidar da imunidade, não é verdade? Tem coisa que mata a sua imunidade, tem coisa que foi criada para matar a sua imunidade. Mas se a gente falar disso, a gente está morto, né? Porque a gente com a imunidade fraca, a gente pega qualquer doença, não é verdade? Pega qualquer doença. A minha imunidade de vez em quando cai, é uma tristeza. Eu fico correndo atrás do prejuízo. Tem que cuidar da alimentação, tem que fazer atividade física para aumentar a imunidade. Mas a gente fala muito nisso. Então Maria, ela foi imune de todo o pecado original. Agora veja só, meus queridos, o que é que eu e você temos feito contra a imunidade do pecado na nossa vida? O que é que eu tenho feito? Se bem quando eu rezava era isso que Nosso Senhor, eu falava, meu Deus, eu amo falar da Virgem Maria, mas falar que ela é, porque que ela é esposa do Espírito Santo é um tema difícil. É difícil, porque quando se fala de esposa a gente só entende o esposo carnal, a esposa carnal. Não passa na nossa cabeça o mistério da esposa e do esposo místico. Não passa. A gente esquece que nós, a igreja de Cristo, é esposa dele. A gente esquece. Então a gente não entende esse relacionamento. A gente não entende. E eu fiquei pensando nisso. O que é que você tem feito, Antonieta? Do jeito que você cuida para a sua imunidade não cair,
Do jeito que você fica lá pesquisando o que é que tem que fazer para sua filha estar desinflamada e a imunidade dela suba por causa dessa doença, o que é que você tem feito também para que a sua imunidade contra o pecado esteja resistente? Eu estou perguntando para mim. Você pergunta para você? Porque eu não estou mandando recado não, viu, minhas irmãs? O primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. Então eu estou pensando, o que é que você tem feito, Antonieta? Qual a luta que você tem travado para ficar imune? Para cuidar da sua imunidade diante do pecado que toda hora bate na nossa porta. Bate ou não bate? Porque na minha bate a cada segundo. Toda hora. Toda hora. Então, a Virgem Maria, ela foi predestinada, ela foi poupada. Ela é imune de toda mancha do pecado original. E aí, minhas queridas irmãs, os santos padres da igreja, ele diz que Maria, ela foi plasmada pelo Espírito Santo e formada uma nova criatura pela graça de Deus. Então Maria, ela permaneceu pura de todo o pecado ao longo de toda a sua vida. Porque Deus é Deus. E Deus não muda o que Ele faz. Deus é Deus. Deus não ia fazer Maria toda pura para gerar o filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Descartava Maria depois que pariu Jesus. E aí Maria seguia uma vida pecando como a gente peca. Não tem graça. Que Deus seria esse? Não. Maria permaneceu totalmente pura. Repete comigo: Maria permaneceu totalmente pura. Nós sabemos que que o Brasil é totalmente visitado pela Santíssima Virgem Maria, porque esse país pertence a ela. Olha, ai daqueles que tocarem um bem que pertence à Virgem Maria. Esse país pertence a ela. Foi consagrado à Imaculada Conceição pelo rei de Portugal, antes mesmo da gente receber o nome de Brasil. Então aqui já pertencia à Virgem Maria. Quem estuda história sabe muito bem disso. Então quando ela apareceu em Campinas, que não é longe daqui, Nossa Senhora das Lágrimas, a irmã Amália, ela está com o véu, e o véu ela ultrapassa aqui, não é? Branco. E quando pergunta por que ela está com o véu, porque geralmente o véu dela está sempre assim. O véu ele passa assim no peito dela e volta para trás, como as judias usam também. Ela diz assim que é porque todos os seus sentimentos são puros, todas as suas emoções são puras. Tinha que ser, gente. Imagina se na antiga aliança era necessário o sacerdote purificar-se para entrar onde estava o Santo dos Santos, porque se entrasse uma mancha de pecado ali, ele caía morto, fulminado. Quanto mais o Filho de Deus, vindo a esta terra, gerado no corpo desta mulher, tinha que ser um corpo puro, tinha que ser um corpo santo. Não podia ser um corpo manchado pelo pecado. Então ela foi plasmada por essa graça de Deus. Deus a escolheu e ela respondeu a Deus com a sua liberdade. Às vezes as pessoas pensam que a Santíssima Virgem Maria foi uma mulher bobinha, que fala, tá bom, eu quero, eu aceito. Não. Segundo os estudiosos, ela deveria ter entre 13 aos 15 anos. E uma mulher extremamente madura e inteligente, porque visitada por um anjo, ela interpela e questiona o anjo, porque ela sabia muito bem como é que se fazia um filho, e ela não tinha ainda tido nenhum relacionamento sexual com José. E ela interpela o anjo e fala: como é que isso vai acontecer se eu ainda não coabitei com José?
ela pensou, tinha inteligência, ela pensou, ela raciocinou. E José fala para ela o mistério. Não se preocupe, Maria. O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aí, ali ele fala a palavra do mistério. Maria conhecia a Torá, minha gente. Ela era judia, tinha conhecimento da Torá, da palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos mergulhar nesta palavra, para buscar ter intimidade com nosso Senhor, com Nossa Senhora, íntima do coração de Deus. Então, olhando para Maria, porque ela é modelo para nós. Veja, minhas queridas, na Sagrada Escritura, nós temos exemplos de grandes mulheres. Inclusive, tem uma entrando aqui que eu amo demais, minha irmã Cléo. Ai, meu Deus, meus olhos contemplam essa alegria de receber essa irmã. Pois é, uma grande mulher, graças a Deus, a gente tem grandes mulheres de Deus, que são inspiração para nós, não é verdade? Nossas mães, nossos avós, nossas irmãs. Não é? Fiquei curiosa para saber quem era Cibele, na hora que eu fui gravar um vídeo lá para chamar, não é que me deram questão, fiz questão de gravar quem era que estava lá no encontro, não é verdade? Eu falei, nossa, eu acho tão bonito esse nome. Aí quando eu conheci ela ali, aí lembrei logo da minha filha, que eu estava esperando estar nesse encontro, mas ela não passou bem ontem, não pôde vir, que ela mora aqui na Vila Guilhermina, aqui não, né, que é mais longe, na Vila Guilhermina. Mas enfim, muitas mulheres são inspiradoras para nós, e na Sagrada Escritura tem mulheres fantásticas, a começar de Eva, porque às vezes a gente fala de Eva só os defeitos, mas Eva, gente, caminhou, fez um caminho de reconhecimento do seu erro. Se você for estudar, você vai ver só pelos nomes que ela deu aos filhos dela, o significado do seu arrependimento de ter caído no erro. Sem contar que Jesus, quando ressuscitou, diz a tradição da igreja, Ele nos levantou de lá e subiu com Eva e Adão. Então, minhas queridas, tem inúmeras mulheres, mas nenhuma delas se assemelha à Santíssima Virgem Maria. Nenhuma delas. Inclusive, Esté e Judite, que são prefigurações da Virgem Maria. Então, nenhuma delas se assemelha à Virgem Maria. Então, minhas queridas, Maria disse sim ao anjo. E quando ela disse sim, ela falou, eis aqui a escrava do Senhor. E é escrava mesmo no original, viu? É escrava mesmo do Senhor. E ela disse esse sim, sabendo de todos os riscos que ela estava correndo. E olha, nós, para dizer sim a Deus, a gente pensa nos riscos. E por causa dos riscos, a gente fica se escondendo e não diz sim, não vai. Maria tinha ciência dos riscos. Ela correu o risco. E hoje eu preciso analisar a minha vida. Eu corro o risco por causa de nosso Senhor, ou eu digo logo não? Então Maria, ela sabia, ela tinha ciência dos riscos, mas ela disse sim, eis aqui a escrava do Senhor. Então, eu preciso, gente, para ser fortalecida e também ir correspondendo ao chamado de nosso Senhor, porque veja bem, minha querida, você também é escolhida. Eu sou escolhida. Cibele, você é escolhida, minha irmã. Olha que coisa mais linda, gente, 4 filhos. Oh,
uma voz maravilhosa. Imagina se ela tivesse falado para o Senhor: não, Senhor, eu não vou cantar não, não vou ministrar hoje não, porque eu tenho isso e isso e isso para fazer e para cuidar. Você também é escolhida. Tenha certeza. Por que você está aqui hoje? Foi porque você ficou sabendo do encontro e você veio? Não, isso aí só foi, olha, um chamariz que Deus usou para você estar aqui hoje, aqui, agora, sentada nessa cadeira, nesse centro de evangelização da comunidade Mensagem de Paz, porque Deus quer que você entenda que você também é uma escolhida. Você só tem que assumir a sua escolha. Você só tem que viver o seu batismo. Quem é batizado aqui? Então, minha querida, faz valer o batismo que você recebeu. Faz valer. O que é que você tem feito com o batismo que você recebeu? Porque todo batizado é missionário. Você tem corrido o risco para viver a sua missão como uma boa esposa, como uma boa dona de casa, como uma boa mãe, avó, que eu já sou avó de 4 varões. Meu neto mais velho tem 11 anos, está do meu tamanho, estou quase me carregando no colo. Eu não sou tão novinha, eu sou uma jovem senhora, né, Sibeli? Mas eu tenho 59 anos, queridas. Quando eu fizer 60, o ano que vem, vou tirar logo a minha carteirinha para eu pegar o ônibus e vir para São Paulo, ver minha filha, e passar ali no metrô com minha carteirinha de 60. E livre e feliz da vida. O que você tem feito, minha querida? Você que é profissional, que trabalha fora, se você é enfermeira, advogado, professora, médica, não sei qual é a sua profissão. Você tem feito da sua profissão, o lugar que você trabalha também, um campo de missão, onde você dá testemunho do seu batismo? Você corre esse risco? Porque hoje nós corremos um grave risco quando nós assumimos que somos de Cristo. Às vezes a gente vê a notícia só nos outros países que tem cristão morrendo. O nosso dia vai chegar, sinto muito. Porque a igreja de Cristo passa pela cruz, igualzinho ele passou. O problema é que a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. A gente quer só a glória e esquece que para ter a glória passa pela cruz. Não tem outro caminho. A porta é a cruz. Não tem jeito, gente. A porta, ela é a cruz. Não tem. Se você quiser ir para o céu, você vai caber nessa porta, que é Cristo com os braços abertos, crucificado naquela cruz. Então, minhas queridas, veja bem, nós corremos o risco. Você tem corrido esse risco? Você tem mergulhado na palavra de Deus? Ou você não tem tempo? Você esquece de rezar? Você tem o Senhor como o primeiro na sua vida? Ou o primeiro lugar está o marido, ou então é o filho, ou então a sua ascensão profissional? Porque nós mulheres, nós temos essa mania de colocar tudo em primeiro lugar na nossa vida, menos Deus. Principalmente nós mães. Como é que nós mães falamos? Meu filho é a minha vida. E a gente coloca o filho no primeiro lugar. O filho é a nossa vida mesmo. Se a gente carrega 9 meses dentro da barriga, não é verdade? Parece que quando você para e sai um pedaço de você que fica um buraco lá dentro, não é? Um pedaço que saiu de você. Embora não é você, é uma outra pessoa, é uma outra alma, mas a gente carrega aqui. É um presente de Deus que vem, que nós somos um embrulho. Mas a gente não pode colocar o filho no lugar de Deus. A gente não pode colocar o marido. Ai, meu marido é minha vida. Oh, vida,
a gente não faz assim? Ele não pode estar no lugar de Deus na sua vida. A sua ascensão profissional, eu vou servir a Deus depois que eu terminar essa pós, fazer meu mestrado, doutorado, assim, assim, assado. Depois que eu conquistar a minha carreira profissional, nada pode ocupar o lugar de Deus e nada pode ter o impedimento da vida de Deus na nossa vida. Imagina se Nossa Senhora falasse assim: ô Gabriel, muito obrigada, gostei demais do convite. Imagina Deus vindo me visitar, na força dele aqui diante de mim, mas eu estou noiva de José. Você espera a gente fazer a festa do casamento, porque nós judeus comemoramos 7 dias de festa, porque toda a família de José e a minha vai se juntar numa festa de 7 dias. Depois que eu me casar, que eu já estiver lá coabitando na casa de José, aí você volta e aí a gente pensa para eu dar uma resposta. Maria fez isso? Ela preferiu correr o risco, mas dizer sim a Deus, porque ela é uma mulher totalmente cheia do Espírito Santo de Deus. Olha, minhas queridas, nós queremos ser cheias do Espírito Santo de Deus, mas na hora de fazer a vontade de Deus, a gente recua. Então, minhas queridas, vale a pena, como Maria, correr o risco. Ela correu o risco de enfrentar a família, ela correu o risco de enfrentar as pessoas na vila que ela morava. Ela correu o risco de ser apedrejada. Sabe como é que no Oriente Médio apedreja uma pessoa, uma mulher? Eu vi uma reportagem que fiquei umas 3 noites sem dormir. Eu falei: Jesus, cavam um buraco fora da vila, amarra a mão da mulher assim nas costas, e vai aquela procissão, aquele cortejo conduzindo a mulher. Detalhe, toda a família chega lá, coloca dentro do buraco até a cintura, com as mãos amarradas, e é a família que começa a tirar as pedras até a pessoa morrer. Eram assim que apedrejavam as mulheres quando eram pegas em pecado. Ela correu esse risco, embora ela sabia que ela não tinha pecado nenhum e não tinha feito erro nenhum, mas por Deus ela correu o risco, não teve medo de morrer. Só uma mulher repleta do Espírito Santo de Deus faria isso, e a gente por menos damos pé para trás. Então a resposta de Maria a Deus deveria ser também a nossa resposta. Ela preferiu obedecer a Deus. Então, minhas queridas, o Espírito Santo de Deus trabalha na alma de um coração obediente. Repete comigo: o Espírito Santo trabalha no coração de uma alma obediente. Só aí dá para perceber o que é que aconteceu com Eva, que desobedeceu, e o que acontece com Maria, que obedece. Então o Espírito Santo trabalha na alma de um coração obediente. O Espírito Santo age na Virgem Maria, não somente na encarnação do Filho, não foi só naquele momento, mas também em toda a vida de Maria o Espírito Santo agiu, dando força para ela acolher o mistério divino, dando força para ela dizer: eis aqui a escrava do Senhor, dando força para ela ser discípula do seu Filho Jesus, dando força para ela aceitar ser a mãe da igreja aos pés da cruz. Só uma mulher, gente, sustentada por Deus, cheia, dominada pelo Espírito Santo, vendo seu filho morrer naquela cruz, diz para ele: aceito ser a mãe mística do teu corpo, meu filho, que é a igreja.
igreja, porque eu sou esposa do Espírito Santo. Ai, mistério. Ai, mistério. Então, meus queridos, Maria se deixa moldar pelo Espírito Santo. Nela o Espírito Santo habita. Nela o Espírito Santo faz morada. Nela o Espírito Santo, ele toca. A gente precisa entender isso. O Espírito Santo toca a corporeidade de Maria, a subjetividade de Maria, os desejos de Maria, as ações de Maria, as emoções de Maria. Tudo nela o Espírito Santo toca. O Espírito Santo entrou no seu ventre, dentro do seu útero, para gerar Jesus Cristo. É diferente de mim e de você, que o Espírito Santo de Deus também habita. Mas nela o Espírito Santo, olha, gerou dentro do seu ventre um Deus que é meu Senhor e o teu Senhor. Como é o nome dele? O nome de Jesus não pode ser proclamado com essa moleza não, viu? O nome de Jesus tem que ser proclamado com uma mulher com sangue no olho, para na hora que ela falar Jesus Cristo, a terra tremer. Como é o nome dele? Aí, não há outro nome sobre a face da terra com esse poder. São João Paulo II, ele diz que Maria vai à frente. Eu gosto de chamar ela a Virgem dos Pés Ligeiros, porque ela é ligeira. Ela foi correndo até a sua prima Isabel. Ela antecipou o milagre lá nas bodas em Caná. É uma mulher ligeira, prática. Então, São João Paulo II diz que Maria, ela vai à frente do Pentecostes. O Pentecostes foi preparado no momento da anunciação. Então ela viveu primeiro esse Pentecostes, depois os apóstolos lá, naquele cenáculo em Jerusalém. Inclusive ela estava lá também. Por que será que ela estava lá? Ela estava lá. E o Papa Francisco, ele diz assim, que o Espírito Santo e Maria estão juntinhos, inseparáveis, na missão evangelizadora da igreja. Não tem como separar. Juntamente com o Espírito Santo, sempre Maria está no meio do povo. Sempre. Maria, templo do Espírito Santo. Maria, ela simboliza a humanidade transformada pelo Espírito Santo. Repete comigo: Maria simboliza a humanidade transformada pelo Espírito Santo. Esse dia vai chegar. Chegou primeiro para Maria. Ela é nosso modelo, totalmente transformada pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito, mas o que o Espírito quer fazer conosco ainda vai chegar. Então ela está antecipando esse tempo. Ela antecipa esse tempo. Então, minhas queridas, é por isso que São Luís Maria Griot de Montfort, ele diz assim, que quanto mais numa alma o Espírito Santo de Deus encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus nessa alma, e essa alma em Cristo, para podermos dizer, como São Paulo diz: eu vivo, mas eu não sou vivo, mas não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, não retenha a graça de buscar a intimidade de Maria na tua vida, porque quando Maria entra na tua vida, o Espírito Santo entra e começa a gerar Jesus Cristo no teu coração. Então, minha irmã, eu só queria pedir que você ficasse de pé. Isso, fica de pé. Deixa a tua Bíblia na cadeira. Deixa tudo na cadeira. Fica livre aí, livre.
Não se despeça, porque a gente tem que rezar. Temos que rezar. Temos que deixar essa palavra que foi lançada ser fecundada na nossa vida. Põe a mão no teu coração, fecha teus olhos, repete comigo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Agora nós vamos falar em primeira pessoa. Repete comigo: o Espírito Santo desce sobre mim, e o poder do Altíssimo me cobre com a sua sombra. Agora erga os seus braços bem pelo alto e fala: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, minha mãe, eu quero fazer uma experiência contigo, mãe querida. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Por isso, mãe, o teu manto que estava sobre a tua cabeça, quando recebeu o poder do alto, joga esse manto sobre mim, para que eu fique cheia do Espírito Santo. E meu coração seja curado, minha mente seja curada, minhas emoções sejam curadas. Eu quero ser uma mulher de Deus. Vai pedindo, eu quero ver a tua oração. Ergue seu braço para alto, ergue esse braço para o alto e vai falando: vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem agora, vem, ó Mãe Santíssima, intercede por mim. Eu preciso da Senhora. Eu quero sentir seu cheiro, seu abraço, seu afago de mãe. Eu quero que a Senhora, mãe, nesta hora venha curar as minhas carências. Eu sou carente, mãe. Eu tenho muitas dificuldades, mas a Senhora é uma mulher inteira, uma mulher curada. Toca em mim nesta manhã para que eu seja inteira e curada também. Vem, Maria, cobre-me com teu manto. Fala bem alto: vem, Maria, cobre-me com teu manto. Não estou ouvindo você falar. Cobre-me com teu manto, mãe. Vai rezando. Vai pedindo: cobre-me com teu manto, mãe querida. Passa. Olha, reze por você agora. Agora não é hora de você interceder para marido, para filho, para ninguém.